Clube Náutico Capibaribe. Alô, alô, Raulderey Alves. Alô, Edinaldo, muito boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá com a gente aqui na Rádio Jornal, na JCFM. O Náutico segue se preparando pra temporada de 2024, segue com as contratações e o mais recente a ser anunciado de forma oficial foi o meia atacante Cauã. Cauã tem 21 anos, veio do Mirassol com contrato até o mês de outubro de 2024. Vou perguntar uma coisa a você. No dia em que o Náutico precisar dos dois Cauãs que ele tem dentro de casa, né, com a chegada desse novo Cauã, quem é que vai botar sobrenome e quem é que vai ficar sem sobrenome, na sua opinião? Na minha opinião, Cauã Maranhão vai ter o sobrenome porque ele já chamou De com Cauã nome Maranhão. e sobrenome, né? Cauã Ok, Maranhão. É ok. mais fácil para mais facilitar, fácil, né? é mais fácil. Mas tá aí então Cauã, que esse tá sendo chamado só de Cauã. Imagina a bola com Cauã, depois para Cauã Maranhão e depois para Caion. Eita, é o terror de muita gente, viu? Isso aí. Reinaldo Cauã Bento dos Santos é o nome completo do cidadão. Uhum. Ele estava no Mirassol, ele fez a base dele toda praticamente no Mirassol e em 2023 subiu para o profissional, jogou em 29 partidas nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol que fez uma campanha boa, tá? Ficou brigando pelo acesso até a reta final e fez 2 gols. Então é mais um contratado do time do Náutico. O Náutico então já tem de contratações Jefferson, os laterais, Jefferson goleiro, né? Os laterais Arnaldo e Danilo Belão, zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos, volantes Lohan, Marco Antônio e Igor Pereira, meia Cauã e atacante Evandro. Evandro tinha sido o anúncio que o Náutico fez antes de Cauã. Existe a expectativa de um anúncio a qualquer momento de Paulo Sérgio, também atacante, jogador de 34 anos, é um centroavante, né? Um atacante... Seria a conclusão dessa negociação, né? Já está se arrastando há uns dias, né, essa história, mas a coisa está bem avançada e deve se concretizar a qualquer momento. A gente, inclusive, espera um anúncio oficial do Náutico a qualquer momento. Ele estava no ABC nessa temporada de 2023, disputou 18 jogos por lá, com 4 gols marcados. Paulo Sérgio, então, tem tudo para ser, se não o próximo, um dos próximos nomes a ser anunciado no Clube Náutico Capibaribe. Qual é que é o ponto disso tudo? O Náutico está anunciando vários nomes. A pré-temporada tinha sido adiada, né? Ela estava prevista para começar na segunda-feira, dia 4, e ficou para segunda-feira, dia 11, justamente por isso, para que o Náutico tivesse essa semaninha extra aí para ir concretizando essas contratações e ter um time mais encorpado na segunda-feira. É exatamente essa a expectativa do Náutico e é isso que está acontecendo. Pelo visto, a gente já vai ver um time mais próximo do que o que vai começar a temporada em janeiro do ano que vem. Estamos a poucos dias do início da temporada do Clube Náutico Capibaribe, né, que começa a próxima segunda-feira, dia 11. Qual é o balanço que a gente pode fazer, ou pelo menos o que estão falando os alvirrubros, sobre a receptividade das propostas do Náutico no mercado? O Náutico está tendo muita dificuldade, pouca dificuldade ou nenhuma dificuldade para trazer esses jogadores, hein, Raulden? Nenhuma é muito forte, mas muita também é muito forte. O próprio executivo de futebol, Léo Franco, falou sobre isso na entrevista de apresentação dele e disse que o Náutico está tendo uma receptividade boa no mercado. A coisa está fluindo. Lógico que o Náutico, por disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, tem uma concorrência muito forte e até desleal com as equipes da Série B. Pelo calendário, por ser uma competição que tem mais visibilidade, tudo isso que envolve, né, todo o contexto, uma equipe de Série B, lógico que vai ser mais atraente, salvo raríssimas exceções, uma equipe de Série B tende a ser mais atraente para o atleta. Mas o Náutico, segundo a própria direção, está conseguindo ir bem no mercado, está conseguindo contratar essas peças. Chamou a atenção também, Edinaldo, a postura do Náutico de hierarquizar essas contratações. A gente viu no começo o Náutico contratando muitos jogadores de defesa, né? E só agora, nos últimos dias, que começou a anunciar jogadores do setor de ataque. O próprio técnico, Alan Al, participou aqui com a gente no Fórum Esportivo. Eu questionei ele sobre isso, o motivo dessa postura. E ele falou que é pela questão do mercado, justamente por essa concorrência, né, do setor de ataque ser mais concorrido, jogadores
do meio de campo e do ataque em si, de fato, existe uma concorrência maior por essas peças, por esses atletas, então por isso esse setor acabou ficando para depois. O Náutico priorizou ali os jogadores de defesa que estavam mais acessíveis. E eu não digo acessível em termos de valor, digo acessível... Por falar em jogador atacante, você está sabendo da novidade lá do Sport, né? O Sport está voltando a conversar com Wagner Love. Eu estava dizendo aqui a Antônio Gabriel, ele discorda da minha opinião, mas eu acho que esse retorno de conversas do Sport, ao voltar a demonstrar interesse de novo em Wagner Love, tem a ver, na minha opinião, com a procura do Náutico por Wagner Love. E aí, Náutico vai insistir com Wagner Love ou o retorno do Sport nas conversações com ele vai dificultar ainda mais a ida do Love lá para os aflitos? Náutico tinha uma posição muito clara e ainda tem. Tem interesse no jogador, acredita que Wagner Love é um atleta que pode contribuir com o clube para o ano que vem, mas também não dá para esperar muito. O Náutico precisa montar o seu time. Então, até por isso, paralelamente a essas conversas com Wagner Love, o Náutico ainda mantém as conversas com Ribamar pela permanência. E o executivo de futebol, Léo Franco, falou sobre isso, a gente reproduz a fala sobre essa negociação com Ribamar. Trago isso nesse momento aqui da nossa conversa porque é como se fosse um ou outro, né? A peça. A gente não imagina que o Náutico tenha os dois para a próxima temporada, Love e Ribamar. Bem provável que não. Então, Ribamar, essa é a situação de momento. Sim, o Ribamar, a gente tem conversado com a gente dele e nós apresentamos uma proposta de solucionar toda a situação do passivo e também uma continuidade do Ribamar, tá? Nós passamos a nossa condição, é fundamental, até voltando na pergunta anterior, como o Náutico tem sido visto, é fundamental nesse processo de montagem, nesse processo de continuidade, mostrar que a gente precisa honrar os nossos compromissos, mas fazer de uma maneira que, uma vez estabelecida, a gente consiga concretizar as nossas situações. Nós temos um orçamento, a gente precisa respeitar esse orçamento, então nós passamos ao agente do Ribamar a nossa proposta, com o objetivo de solucionar o passivo e de que ele continue conosco. A gente aguarda agora uma resposta, acredito que nos próximos dias a gente deva ter uma resposta, uma solução desse problema. Com relação ao Souza, a informação que eu tenho, que é uma questão jurídico-financeira, tá? Isso deve ser resolvido também nos próximos dias. Tá, então, ele falando também sobre aquela questão do Souza, né? O impasse jurídico. Continua esse impasse jurídico? Continua. Nada resolvido ainda? Nada resolvido porque o atleta tem vínculo, né? Só que é um vínculo custoso para o clube. Esse aqui é o problema, né? O cara tá na dele, quer cumprir o contrato dele. É um direito do jogador também, né? Lógico. E o Náutico tá querendo se desencilhar do jogador. A atual gestão quer se desencilhar, provavelmente em função do salário do jogador, né? Mas o jogador tá lá para cumprir o seu contrato. Tem contrato, então Se o Náutico quer se desencilhar dele, é só pagar o contrato e tudo bem, né? Ele vai embora. Ou chegar a um acordo, que é o que não está acontecendo. Até agora, esse acordo não está perto de acontecer. Chama só a atenção na fala do executivo de futebol do Náutico, Léo Franco, essa questão da credibilidade no mercado, aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa. A importância do Náutico ter uma imagem de credibilidade para o mercado. E isso está sendo negociado, está sendo conversado também, porque Ribamar ainda tem valores a receber desse ano, né? Esse é um dos impasses, um dos entraves nessa renovação. Eu acho que o que está pegando aí é a questão do acordo que o Náutico está propondo, né? O Náutico está fazendo um acordo para parcelar esse pagamento que está em atraso e o bicho está pegando aí, né? Eu acho que o problema é que ele quer receber o dinheiro dele integralmente, né? Provavelmente isso. Porque além de negociar a renovação, né, os termos do novo contrato, tem que virar essa página desse ano. E esse é o impasse, porque precisa de dinheiro primeiro para resolver 2023, para depois pensar em 2024. Então, isso tem contribuído para essas conversas se arrastarem. Mas o Náutico segue conversando com o Ribamar, paralelamente à situação de Wagner Love, que acabou, de certa forma, esfriando um pouco, já que não houve uma resposta, como o Náutico queria, até o começo dessa semana. Então o Náutico seguiu no mercado, ainda tem interesse em Wagner Love, lógico, ainda está monitorando essa situação com Love,
mas não dá para ficar parado também. Tem que buscar para se planejar, para pensar no ano que vem. E será que a gestão ainda atual, a gestão Diógenes Braga, vai ter condições de quitar esses pagamentos em atraso até o final de dezembro? Ou essa bronca vai ficar mesmo para a próxima gestão? É um bom questionamento, Edinaldo. Realmente não dá para saber. É difícil falar no momento porque não está entrando receita do futebol, né, no Náutico. A situação não é mais como era quando o Náutico estava jogando, que tinha receita de público, até patrocinador. Não está tendo mais isso nessa reta final do ano. Então, olhando assim de fora, não é uma informação, mas é uma sensação, eu creio que vai ser difícil. Vai ser um desafio para essa gestão conseguir entregar com tudo quitado, com tudo pago. É verdade. Está complicado porque o tempo está passando, 6 de dezembro. Será que o Diógenes encerra sua gestão devendo ou vai cumprir com os pagamentos que ainda restam? Vamos aguardar. Vamos sim. Ok? Ok. Valeu, Radinei Alves, participando aqui do nosso Bola Rolando, trazendo a quarta-feira Alvirrubra. São 18h45.